Chega pra cá um pouquinho, isso. Chega um pouquinho pra cá. Vem cá, mano, você com essa mão aqui. Isso. Dá a mão, puxa um pouquinho pra cá. Dá a mão aí, dá a mão aí. Dá a mão aí, porque é duas pernas. Esses dois varão, passa pra trás, essa mão, esse varão vai atrás. Essas três varões, dá a mão junto aí. Varão, camarão, tem calma, de frente assim, ó. Entendeu? Dá a mão aqui. Vem cá, varão. Isso. Dá a mão, pra cá, Isso! Vamos unir as forças! Dá a mão aqui pra você! Sai pra cá, perna! Isso aqui! Isso!
nome de Jesus. Vamos ouvir, pessoal. Aleluia. Primeira igreja que eu passei na igreja. Amém. Quero deixar rapidamente para a nossa edificação uma palavra. Aleluia. Se encontra o livro de Neemias. Rapidamente. Capítulo de número 6. Neemias 6, versículo de número 9, que diz: o que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora Deus aumenta as minhas forças. E no versículo 3 também diz: ai que eu mandei mensageiros a ele com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Todos nós conhecemos essa passagem de Neemias. Sabemos que Neemias botou no seu coração o desejo de edificar aquele muro, reedificar aquilo que estava, aleluia, aquilo que estava caído. Ele botou no seu coração de reedificar as muralhas que cercavam aquela cidade de Jericó, aleluia, de Jerusalém, perdão, aleluia. Agora a Bíblia vai nos falar que aquela obra começou a incomodar 3 homens, que aquela obra começou a incomodar aqueles que não queriam ver aquele muro pronto. Agora a Bíblia vai nos falar que no capítulo 6, no versículo 3, ele manda mensageiros a devolver a mensagem que mandaram para aquele homem, que era para ele descer de fazer a obra e ter com eles. Neemias, ele manda a seguinte mensagem: como poderia eu descer a obra que eu estou fazendo, descer da edificação desse muro para ir ter contigo aí embaixo? Como é que eu vou parar de fazer aquilo que eu estou fazendo aqui em cima para ir bater papo contigo aí embaixo? Querido, eu aprendo com essa mensagem que quem tem foco naquilo que é do Senhor, ele não perde tempo naquilo que é do mundo. Quem tem foco no que está fazendo aqui dentro da casa do Senhor, ele não perde o foco naquilo que está lá fora, chamando a atenção dele. Por mais que o inferno queira te convidar, por mais que o inferno queira, a manaração da Arábia, querer te convidar, querer chamar a tua atenção, quem tem foco tem foco. Quem tem foco não se desvia. Quem tem foco não perde tempo. Quem tem foco é manaração da Arábia, não sai daquilo que está fazendo. Beleza? Ele mandou o seguinte recado: não vou parar de fazer porque eu não posso parar. Tem crente que ele para muito fácil. Tem crente que ele tira o foco muito fácil. O vento se levanta, ele já tira o foco. A prova se levanta, ele já tira o foco. A luta está dentro de casa, ele já para de adorar. A manaração da Arábia, ele chega numa vigília dessa, cheio de glória, mas ele continua com o pensamento na ameaça. Ele continua com o pensamento na afronta. Ele não consegue adorar, ele não consegue glorificar. Ei, meu irmão, volta o teu foco. Volta o foco naquilo que você tem feito na casa de Deus. Neemias, ele não podia parar porque ele tinha um propósito em seu coração. Repita comigo: eu tenho que ter um propósito. Mais forte: eu tenho que ter um propósito. Eu vi crente dormindo. Repete mais forte: eu tenho que ter um propósito. Porque quando você tem um propósito, você não para de edificar aquilo que Deus põe na tua mão. Porque quando você tem um propósito, você não pensa em parar com qualquer tribulação que se chegue. Neemias, no versículo 9, ele vai olhar para o Senhor e falou: Senhor, agora esforça as minhas mãos, porque a única coisa que ele queria era me meter medo. Sabe o que eu vejo nessa palavra? Emanaracanda Arábia, que a afronta pode ter atingido o coração de Neemias. A afronta pode ter até balançado a fé de Neemias, mas ele correu para aquele que podia reforçar as suas forças, para aquele que podia dar força novamente. Ele veio, emanaração da Arábia, dobrou o seu joelho, creio eu, e falou: Senhor, esforça as minhas mãos novamente. Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Se a tua força estava fraca, Deus vai renovar. A manaração da Arábia, se você não sabia aonde recorrer, é nessa madrugada que você vai sair daqui com força. É nessa madrugada que você vai sair daqui olhando para o teu foco novamente, edificando o teu muro e crendo que Deus, ele é fiel. Aplaude o nome do Senhor. Vamos ouvir nosso, eu esqueci o nome dele, filho do pastor Marquinhos. Pô, esqueci teu nome, é Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, não é Marcos Vinícius? Lembrei, esqueci, mas lembrei, né, Marcos? Aleluia, oh glória, casa.
vigília, louvando e glorificando o nome do Senhor, né? Eu estava em casa, eu senti um toque do varão a estar aqui nesse lugar. E eu sei que a minha vinda aqui não foi em vão. Quem está recebendo, levante a mão e glorifica a Deus. A permissão do pastor, peço que ele já fica de pé rapidamente, irmão. Fica de pé. Tem crente que está babando na praia, misericórdia. Sacode, tem mão de conhecer, acorda. Diga para ele, acorda. Diga para ele, acorda. Só fica sentado quem está grávida. Quem tiver com criança, não pode. Homem grávido, que isso? Existe não? Misericórdia. Quem está recebendo, levante a mão e glorifica o nome do Senhor, irmão. Dá a mão do irmão que está do lado de... Dá a mão do teu irmão aí. Segura a mão dele. A Bíblia vai dizer, irmão, olha para cá, que até o meu amigo íntimo, escute isso aqui, até meu amigo íntimo, que eu tanto confiava, que comia pão comigo na mesa, levantou contra mim o seu calcanhar. Diga para o teu irmão, Deus vai peneirar tuas amizades. Diga para ele. Diga para ele, Deus está olhando do alto e está vendo a falsidade no coração. Deus está olhando, eita, sai terra. Deus está olhando do alto e contempla o coração, irmão. Deus está vendo que essa amizade que você está vai te levar para o mau caminho. Eu aprendi uma coisa: tem pessoa, irmão, que não gosta de você, que não vai com a tua cara, a vantagem dela é te matar, mas não sai de perto de você. Já viu? Aonde tu vai, quer ir atrás. Aonde tu está, ela quer estar. Ela quer ser você, mas nessa noite Deus vai peneirar tuas amizades. Só vai ficar do teu lado. Quem quer te levante a mão, quem está ouvindo a voz de Deus. Deus só olha para mim, pai. Deus nos agraciado com os corinhos, né? O povo tem cantado aí no Brasil afora, juntamente com meu pai, né? Uma mulher, o sapo morreu, soldado, né? Aleluia, Deus nos agraciou, mulher gerou um amo, porque tudo é de Deus, né, irmão? Quem está sofrendo traição, levante a mão e glorifica a Deus. E nosso amigo pastor Israel Santo gravou, né, irmão? Não sou muito de cantar, não, sou mais de escrever, mas vamos lá, vamos tentar, né? Aleluia, diga para o irmão, Deus vai peneirar, diga para ele. Diga, Deus vai peneirar, vai avisar, diga para ele. Só vai ficar do seu lado quem é de Deus. Só vai ficar do ele quer ser você. Ela quer ser você. Ela quer tomar o teu marido, meu irmão. Abre o teu olho. Sai fora dessa porta. Quem está entendendo o que Deus está falando, levanta a mão e glorifica. Não sobe na parede, ó. Que dor eu sinto no meu calcanhar. Que
diversas vezes sobre versículos e palavras de Jó. Eu poderia falar de Jó, por algumas coisas também que eu passei. Perdi já tudo na minha vida. Minha casa pegou fogo. Minha mãe, eu contei uma vez aqui quando eu preguei que minha casa pegou fogo, perdi tudo que eu tinha. Morei em Recife, já passei necessidade. Aí tem pessoas que viram pra gente. Eu tive pelo menos quase 10 cirurgias de rins e não tive um ponto. E estou aqui vivo e adorando o nome do Senhor. Aí você se pergunta, que provação é essa que eu estou? E você pode olhar para Jó. Jó, eu posso dizer que foi uma das maiores provações que a Bíblia nos relata. Mas não é isso que eu quero dizer nessa noite. Eu quero que você preste atenção que um tempo atrás, ou uns anos atrás, quando a gente prega a palavra de Deus, a gente conhece muitos pregadores. E eu estando na comunidade onde eu moro, comunidade Bandeira 2 ali, e um jovem amigo meu, ele tinha chegado de uma viagem de Minas Gerais, e ele sentou do meu lado e começamos a conversar. E conversando, ele me contou uma história que Deus me incomodou para me passar para a igreja. E a história era assim: um pastor muito conhecido lá em Minas Gerais, ele decidiu fazer um congresso. E esse congresso que ele ia ser realizado, ele chamou o seu corpo de membros. Ele começou a botar cartazes, começou a botar nomes, começou a chamar cantores, pregadores, começou a fazer a divulgação do seu projeto. E a história, ele foi contando para mim, ela vai dizer que o negócio ficou muito bonito. O pastor, ele fez a reunião com o seu corpo de membros, ficou tudo perfeito. Por volta de 3, 4 dias, ele começa a ligar para os pregadores, cantores, para confirmar a presença deles, e todos estavam confirmados. E parece que o tempo foi passando e faltava mais ou menos 3 horas para o culto se realizar. E o pastor, ele retorna as ligações, porque as pessoas já estavam chegando, tudo já estava preparado, o palanque estava tudo preparado, porque fulano de tal ia cantar, pregador de tal ia pregar, e todo mundo estava ali prestes para ver o pregador pregar. E o pregador, ele tinha um nome famoso, o pregador, ele tinha bagagem, o pregador, ele tinha isso, tinha aquilo. Todo mundo ia lá e o estádio ficou lotado. E parece que quando ele pega o seu telefone, liga para o pregador perguntando: e aí, pregador, está confirmada a sua pregação? E ele fala: olha, meu pastor, o senhor vai me perdoar, mas não vai dar para mim ir. Ele diz: como é que pode? O teu nome está no cartaz, todo mundo aqui, a igreja está lotada, e como é que você vai fazer isso comigo? Ele: meu pastor, me perdoe, porque o voo atrasou e não dá para me sair daqui. E ele pega o seu corpo de membro, desesperado, a igreja já estava lotada, o culto já estava se realizando. Ele pega o seu corpo de membros e começa a perguntar: o que a gente vai fazer? Se levanta um diácono na roda e fala: pastor, o senhor quer pregador, pastor? Ele diz: eu quero um pregador. Aí ele fala: deixa eu arrumar um pregador para o senhor. Ele fala: mas se esse pregador é bom? Ele fala: é bom. Esse pregador prega, tem que pregar que nem o outro que vai vir aqui. Ele prega. Fala: então vamos atrás desse pregador. Parece que vejo ele entrando dentro do carro do pastor e seguindo a trilha. Uma cidade, casas, tudo lindo, tudo bonito. E parece que um tempo, já que ele estava andando, o pastor, ele para o carro e pergunta: e aí, cadê o pregador? Ele fala: pastor, o senhor não quer pregador, pastor? Ele fala: eu quero. Então deixa eu arrumar o pregador para o senhor. E parece que ele continua seguindo a trilha e começa a se abrir uma rua cheia de barro. O pastor encosta o carro e pergunta para o diácono: diácono, é dessa rua que vai sair o pregador? Ele falou: pastor, o senhor não quer pregador, pastor? Deixa eu arrumar um pregador para o senhor. O pastor, já com a cara inchada, entra dentro do carro e vai embora. Parece que vejo ele chegando naquelas cidadezinhas. Já estava mais de meia hora dentro do carro, o culto já tinha começado. E parece que quando chega dentro de uma cidadezinha, com uma casa aqui, a outra lá embaixo, ele para o carro de novo e fala: não acredito. Eu não acredito.
casa humilde, uma casa de madeira, cheia de mata atrás. E quando ele sai do carro, o diácono sai de dentro do carro, o pastor ele nem sai, ele abre a janela e pergunta para o diácono: é dessa casa que vai ser o pregador? Ele fala: fica tranquilo, pastor, que eu vou chamar o pregador. Aí bate na porta: irmão Zezinho. O irmão Zezinho não atende, o diácono começa a ficar preocupado: ô irmão Zezinho. O irmão Zezinho não atende. Ô irmão Zezinho, pelo amor de Deus. Aí o irmão Zezinho sai de dentro da casa, todo sujo, uma roupa toda suja. Ele sai de dentro da casa, um homem barbudo com seu cabelo grande. Ele fala: fala, diácono. Ele fala: o senhor tem alguma agenda para hoje? Ele diz: eu não tenho. O senhor quer pregar naquele congresso hoje? Ele disse: eu? Ele é você, irmão Zezinho. Ele disse: eu pregar naquele congresso? Mas fulano de tal ia pregar? Não vai dar para ele ir, irmão Zezinho. Você quer pregar? Ele diz: eu quero. Então entra dentro de casa, bota a melhor roupa, porque tu vai pregar no congresso, irmão Zezinho. Parece que eu vejo o irmão Zezinho, eu conjecturo, para a gente piorar um pouquinho mais a situação. Parece que eu vejo o irmão Zezinho entrando dentro da casa dele, botando a sua melhor camisa rasgada, o seu paletó todo desbotado, o seu sapato velho, botando um pouquinho de jornal, um pouquinho de superfone, porque quem nunca passou por isso? Quem nunca teve uma roupa rasgada, um paletó velho, um chinelo furado? E ele pegando a sua melhor roupa, ele entra dentro do carro. O pastor ele nem deixa os vidros fechados, deixa tudo aberto, para nem sentir o cheiro dele. E o tempo vai passando e ele chega até a igreja. E a igreja assim lotada, os púlpitos tudo cheio, tudo de pessoas, cantores famosos. O irmão Zezinho, quando sobe ao altar, o pastor fala: ó, irmão Zezinho, eu tenho um lugar para você aqui no cantinho. E ele senta no cantinho assim do lado, pastor. O irmão Zezinho está ali sentado. E o culto está acontecendo. Preste atenção para você poder entender e sair daqui cheio da glória de Deus. E ele estava sentado no cantinho. E quando faltava 2 horas para o culto terminar, o diácono já perturbado chega até o pastor: pastor, falta 2 horas para o culto terminar, pastor. Dá para o irmão Zezinho pregar? Ele fala: fica tranquilo, filho. Ainda dá para dar mais algumas oportunidades. Faltava 1 hora, pastor, para o culto terminar. O diácono perturbado falando: eu vou botar o irmão Zezinho para pregar. Pastor, falta 1 hora, pastor. Bota o irmão Zezinho para pregar. Ele: fica tranquilo, diácono. Ainda dá para dar mais algumas oportunidades. Falta meia hora para o culto terminar. Ele fala: pastor, pelo amor de Deus, pastor. Eu falei com o menino, ele disse que veio com amor para pregar. Ele falou: fica tranquilo, filho, só vou dar mais uma oportunidade. E quando faltava 15 minutos para o culto terminar, ele se levanta e fala assim: agora a gente vai escutar o irmão Zezinho pregar. 15 minutos para o culto terminar. Ele se levanta e fala: por favor, irmão Zezinho, vem aqui. O irmão Zezinho vem com a sua cabeça baixa. Ele bota suas mãos para trás e fica escutando o pastor falar. E quando o pastor passa o microfone para o irmão Zezinho só fala isso aqui: olha, eu sei que o tempo já está muito corrido, eu só queria fazer uma coisa. E o povo fica naquela, eu só queria que o povo ficasse de pé. O povo ficou tudo de pé, mas só uma pessoa que ele estava vendo, que estava perto dele, não tinha ficado de pé. E ele fala assim: olha, eu queria que aquela pessoa ali que não se levantou ficasse de pé. E quando aquela pessoa se levanta, todo mundo da igreja começa a bradar alto, todo mundo começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluia, todo mundo começa a falar em mistério, todo mundo começa a baixar no poder, todo mundo começa a alvoroço dentro da igreja, um aleluia, um glória a Deus, um montão de gente falando em mistério. Aí ele vira pro altar, vê um montão de gente com a cara no pó, ele chega até o pastor e fala: pastor, o que aconteceu? O pastor não conseguia falar, o pastor estava chorando. Aí ele chega até o irmão Zezinho e pergunta: ô irmão Zezinho, o que aconteceu?
gente com Deus aqui? Levante as mãos. Pô, bastante gente. Quem já viu Deus levantar pessoa de cadeira de roda aqui? Levante as mãos. Irmão, lá em Engenheiro Pedreira, tem quanto tempo? Quanto tempo tem? Quanto tempo, missionário? 2 meses? Que é 2? Uns 2 meses. A gente estava fazendo culto. Aí a irmã Marcela aqui da igreja falou: pastor, Deus manda te dizer que está te dando mais autoridade. Aí eu falei: Jesus, se o senhor está me dando mais autoridade, eu estou olhando o cara na cadeira, tu está lá, o cara na cadeira de roda. Jesus, o cara está na cadeira de roda, o senhor está me dando autoridade. Então para que vai ser servir essa autoridade se esse homem não levantar? Eu virei para ele e falei: homem, levanta agora em nome de Jesus. Fui lá, estendi a mão para ele. Estendi a mão para ele. E ele levantou para a glória de Deus. Agora tem uma coisa, escute isso aqui. A glória foi de Deus. Tu acredita que a família do rapaz não gostou? Não gostou. Aí esse irmão que estava daqui de valor, filmaram, tiraram foto, postaram. Ela mandou tirar. Aí agora, essa semana, umas 2 semanas atrás aí, ela veio para mim, eu fui buscar a irmã Luciana. Ela falou assim: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei: fala, minha santa. Ela: eu quero convidar o senhor o culto de ação de graça. Irmã, mas a gente quer culto. É do meu filho que andou. Eu falei: você quer me convidar? Mas mandou eu tirar a postagem do Face. Tu consegue entender isso? Nem todo mundo se alegra com a nossa vitória. Principalmente, aprende isso comigo, os da nossa família. Às vezes a irmã, tua própria irmã, ela quer ser crente, mas ela não consegue ser. Às vezes a tua irmã quer ter um marido igual o teu, mas não tem. Às vezes alguém dentro da tua casa quer ter os olhos como tu tem, o cabelo como tu tem, não tem. E aquilo ali faz criar nela uma inveja diabólica de você. Quem concorda comigo, levanta a mão da glória de Deus. Não, irmão, olha aqui, eu tenho aprendido com Deus, irmão. Vive, olha aqui, milagre se vivencia, meu irmão. Tu tem, olha aqui, eu tenho sido um provocador de milagres, provocando milagre, irmão. Escute isso aqui, irmão, provocando milagres. Contei da primeira vez que eu li um livro, não sei se alguém já leu aqui, que o tema do livro é o seguinte: expulsando os demônios e curando enfermos. Quem já leu? Eu já li. Quem já leu, levanta as mãos. Eu li há muito tempo. É do R.R. Soares. É isso. Escuta, quando eu li aquele livro, o tema dizia assim: Moisés, meu servo é morto. Levanta agora, Josué, e passa esse Jordão. Aí o escritor vinha dizendo: Moisés veio fazendo as maravilhas, mas morreu. Mas a obra não podia parar. Tu consegue entender? Aí Josué também morre, mas a obra não pode parar. Aí vem Paulo, vem Pedro, vem João, vem todo mundo. Chega em Jesus. Jesus também morre, Paulo morre, todo mundo morre, mas a obra não pode parar. Jesus ressuscitou, está sentado diante da destra do Pai, mas nós estamos aqui para fazer a obra do Pai, meu irmão.
irmão. Tu não tem coragem de pegar 10 reais que tu vai ir com o empadão, acabou 10 reais. É assim ou não é? Aí tinha aqueles doidos, né? Que andam no meio da rua, de lado pra lá e pra cá, assim, meio cambaleado. Aí eu acredito, pastor, que tem gente que pode sair daqui meio cambaleado e o povo fala, ué, tá bêbado? Não, tô cheio da glória de Deus. Se põe a mão desse crente aí e fala assim, você vai sair daqui cheio se você quiser. Fala pra ele, você vai sair daqui cheio se você quiser. Pô, rapaz, o cara tá muito bonito, cara. Mas esse varão resplandecente lá da glória, glorificado, esse é o Deus que dá a vitória. Olhão de fogo, sapato de fogo, olha o relevo. Arcanjo de guerra lá do céu, mas desceu varão resplandecente lá da glória. A igreja sabe, me ajuda aí. Esse é o Deus que dá a vitória.
anda aí, segura a mão desse crente aí, segura. Sacode a mão dele e fala, tu veio pra guerra? Não, pergunta pra ele, tu veio pra guerra? Porque essa hora da manhã está sendo preparada. Essa hora da manhã tem trabalho sendo arriado. Então você veio pra guerra, pergunta pra ele, você veio pra guerra? Sacode a mão dele e pergunta, tu veio? Então se prepara. Não, fala pra ele, tá preparado? Então tu vai entrar na guerra junto comigo. Fala de novo. Fala pra ele, tu vai entrar na guerra junto comigo. Segura a mão dele e fala, tu vai entrar na guerra comigo agora. Segura a mão dele e fala, tu vai